Davi se retirou dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles. E eram com eles uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao seu rei: Deixe estar, meu pai, e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com estes moraram por o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Porém o profeta Gade disse a Davi: Não fique nesse lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Ouviu Saul que Davi e os homens que acompanhavam foram descobertos. Achando Saul em Gibeá, debaixo de um alvoredo, numa colina, tendo na mão a sua lança e todos os seus servos com ele, disse a todos estes: Ouve, peço-vos, filhos de Benjamim, dai-vos-á também um filho de Jessé. A todos vós tereis vinhas e vos fareis a todos chefe de milhares e chefe de centenas, para que todos tenhais conspirado contra mim? Ninguém houve que me desse aviso que meu filho fez aliança com o filho de Jessé? E nenhum dentre vós há que se doa por mim e me participe que meu filho contra mim instigou a meu servo para armar ciladas, como se vê nesse dia? Então respondeu Doeg, o edomita, que também estava com os servos de Saul, e disse: Vi o filho de Jessé chegar a Nob, a Aimeleque, filho de Aitube, e como Aimeleque, a pedido dele, consultou o Senhor, e lhe fez provisões, e lhe deu a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, a saber, os sacerdotes que estavam em Nob. Todos eles vieram ao rei. Disse Saul: Ouve, peço, filho de Aitube. Este respondeu: Eis-me aqui, meu senhor. Então lhe disse Saul: Por que conspiraste contra mim, tu, o filho de Jessé? Pois lhe deste pão e espada, e consultaste a favor dele a Deus, para que se levantasse contra mim e me armasse ciladas, como se vê hoje. Respondeu Aimeleque ao rei e disse: E quem entre todos os servos há tão fiel como Davi, o genro do rei, chefe da tua guarda pessoal e honrado na tua casa? A casa de hoje que consulto a Deus em seu favor? Não jamais impute o rei coisa nenhuma a teu servo, nem a toda a casa de seu pai, pois os teus servos nem nada soube de tudo isso, nem por pouco nem por muito. Respondeu o rei: Aimeleque, morrerás tu e toda a casa de teu pai. Disse o rei aos da guarda que estavam com ele: Volvei e matai os sacerdotes do Senhor, porque também estão de mão dadas com Davi, e porque souberam que fugiu e não mo fizeram saber. Porém os servos do rei não lhe quiseram estender a mão contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: Volve-te e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho. Também a nobre cidade desses sacerdotes passou a fio da espada, homens e mulheres e meninos e crianças de peito, e bois e jumentos e ovelhas. Porém dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, um só, cujo nome era Abiatar, salvou-se e fugiu para Davi. Ele anunciou que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: Bem sabia eu naquele dia que, estando ali Doeg, o edomita, não deixaria de o dizer a Saul. Foi a causa da morte de todas as pessoas da casa de teu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procura a minha morte, procura também a tua. Estarás a salvo comigo.